Embriologia do anfioxo. Então nós temos aqui o anfioxo. Lembrando que o anfioxo é um cefalocordado, é um cordado, e ele apresenta, como todo cordado, um tubo neural, uma notocorda e fendas branquiais presentes na faringe. Marinho vai ter uma fecundação externa, a liberação do gameta feminino, liberação do gameta masculino, eles se encontram num processo que você conhece como fecundação. Essa fecundação resulta num ovo ou zigoto, e esse ovo ou zigoto agora começa a sofrer sucessivas divisões mitóticas. Esse processo de divisão nós chamamos de clivagem ou segmentação. Então nós temos aqui a segmentação, que são essas divisões mitóticas que estão acontecendo. Formam 2, 4, 8, assim por diante. Até chegar ao final dessa divisão, numa estrutura que lembra uma fruta amora, nós chamamos de mórula. É importante nós entendermos o que aconteceu aqui. Reparem que essa divisão aconteceu em todo o ovo, então ela é uma segmentação total e nós observamos que as células têm um tamanho próximos, então ela é total igual. O que nós podemos concluir que esse ovo, ele é um ovo que tem muito pouco vitelo e bem distribuído. É um ovo do tipo oligolécito. No final da divisão, então, temos a mórula. Essa mórula é um maciço de células que se movimenta e vai formar agora essa fase que nós chamamos de blástula. Então nós temos agora aqui uma fase que é a blástula. O que nós observamos na blástula? Uma cavidade conhecida como blastocele, e essa cavidade ela é revestida por um único tecido, ainda não se diferenciou, nós chamamos de blastoderme. Então a blástula é como se fosse uma bola de futebol, quando eu corto, ela é uma bola vazia, eu corto e eu percebo duas partes côncavas. Muito bom, nós observamos que essa blástula agora, o que vai acontecer, células do polo vegetativo começam a entrar, a migrar. Então a blastocele, ela tende a desaparecer e vai formar essa nova cavidade, bastante importante, conhecida como arquêntero. Então nós temos aqui o arquêntero, que é essa nova cavidade. Reparem que formou essa abertura. Então com a formação do arquêntero, nós temos essa abertura, conhecida como blastóporo, e esse blastóporo ele vai evoluir, nesse caso, como é um cordado, e vai formar o ânus, e mais tarde abre a boca no lado oposto. Em alguns animais, que nós classificamos como protostômios, que são anélidas, artrópodas, moluscos, esse blastóporo forma a boca, por isso eles são classificados de protostômios. Mas nós, cordados e os equinodermos, o nosso blastóporo forma primeiro, vai evoluir formando o ânus e mais tarde abre a boca. Essa fase, gente, ela recebe um nome bem justo. Nós chamamos de gástrula, exatamente porque ela vai formar o arquêntero, que é o intestino primitivo. Então, nós temos a fase onde dá início à formação do nosso intestino primitivo. Reparem a presença de dois tecidos. Na blástula, um só, que é a blastoderme. Agora, na gástrula, nós temos dois tecidos. Esse tecido em preto mais externo, aqui representado, trata-se de uma ectoderma. E esse tecido interno, ele está se diferenciando ainda, trata-se de uma mesentoderme. Então essa é a gástrula. A fase seguinte, nós temos a neurula, por conta da formação do sistema nervoso. Como nós estamos falando de um cordado, nós sabemos que o sistema nervoso ele é dorsal, então nós observamos aqui, nesse corte, o tubo neural. Abaixo nós temos a notocorda, que é um tubo de sustentação, nós já vamos discutir. Nós observamos essas cavidades revestidas pelo tecido mesodérmico, chamada de celoma, e nós temos aqui o arquêntero, que é o nosso intestino primitivo. Então, é bem importante nós entendermos que essa fase final nós chamamos de neurula, que ela vai representar a formação do sistema nervoso, e é muito importante nós conhecermos esse corte com seus respectivos, essas peças, esses detalhes que nós estamos observando. Então, entender que isso é um tubo neural, uma notocorda, um celoma
e aqui nós temos o arquêntero. Então essa fase é a fase de neurula. Então a segmentação do anfíoxo e de todos os animais, elas seguem essas fases. Nós temos a formação do ovo, depois uma blástula, seguida de uma gástrula e finalmente uma neurula, né? Como nós estamos observando. Estamos olhando essa neurula, já sabemos que ela tem tubo neural, notocorda, celoma e o arquêntero, que é o tubo digestório primitivo. Mas o que nós observamos também aqui são os 3 tecidos embrionários que formam essa estrutura. Então nós temos a ectoderma, nós encontramos aqui a mesoderma e essa em vermelho, aqui representado, nós encontramos a endoderme. Cada tecido embrionário agora vai desenvolver em um órgão, em um sistema. Nós chamamos de organogênese. Então é bem legal e importante nós sabermos que a ectoderma vai ser responsável pela formação de todo o sistema nervoso, mais a epiderme e seus anexos, pelo, casco, unha, além do cristalino e do esmalte dos dentes. A mesoderma, até por conta do revestimento do celoma, vai ser responsável por uma boa parte dos órgãos e sistemas. Então, a mesoderme vai formar a derme, vai formar a hipoderme, afinal de contas, a mesoderme forma um tecido importante chamado tecido conjuntivo. Nós vamos observar que a mesoderme vai formar todos os músculos, todo o esqueleto, todo o sistema circulatório, todo o sistema urinário e todo o sistema reprodutor, nós chamamos de urogenital. O endoderma, o terceiro tecido embrionário, ele acaba revestindo os sistemas mais internos, então ele fica responsável pelo revestimento interno do respiratório e do digestório. Também o revestimento interno da bexiga e a formação de glândulas importantes como o fígado e o pâncreas.